no mundo social. O psicopata eu acho muito difícil, né? O psicopata é como se fosse uma forma mais grave dentro do transtorno de personalidade antissocial. É um subgrupo mais grave, com manifestações mais graves, tá? Esse é um artigo também sobre a violência, os aspectos clínicos, sociais e psiquiátricos forenses. A violência, ela tem causa multifatorial, né? Esse é um estudo também nosso sobre mulheres que cometeram uma ofensa criminal, estavam internadas, algumas tinham traços antissociais. A gente imagina que isso pode ter contribuído para a ofensa criminal, mas aqui era um grupo de pacientes com doença mental, como esquizofrenia, bipolar, deficiência mental, mas esses pacientes também podem ter transtorno de personalidade ou traços de personalidade patológicos associados ao transtorno mental. Esse é um estudo também nosso sobre transtorno de personalidade antissocial e borderline durante a pandemia da Covid-19. É um estudo de revisão, mas nós lançamos uma hipótese que esses indivíduos poderiam se tornar mais violentos pelo isolamento social, pela irritação que isso traz, pelo não acesso a drogas, né? Então eles poderiam ficar mais violentos durante a pandemia, né? Pela restrição social. Esse é um livro da doutora Kátia Meckler, que também é uma referência num tema, né? Psicopatas do cotidiano. Vou falar rapidamente de alguns psicopatas mais célebres, né? O Ted Bundy, que matou em torno de 27 mulheres. O perfil dele era mulheres morenas de cabelo preto, tá? Quem tiver esse perfil, fique tranquilo, porque ele foi condenado à morte, tá? E ele fazia o seguinte, ele ia numa rua deserta, com um Fusca, cuja porta do carona estava travada, e ele colocava uma tala gestada e fazia de conta que estava carregando livros ou cadeiras. Uma moça passava e oferecia ajuda, ele dizia, muito obrigado. Ele fazia ela entrar primeiro, ela entrava, ele fechava a porta e dali acabou, né? Ele estuprava, matava. Aí ele, né, um cara de boa aparência, ele inclusive fazia parte do que aqui a gente chama de CVV Samaritanos, aquele programa de atenção a pessoas que pensam em se matar. Então ele falava com as pessoas, não faça isso, a vida é bela. Mas ele era um psicopata serial killer, né? A famosa máscara da sanidade, né? Tem uma aparência normal, mas é uma pessoa extremamente perigosa. Aí ele era advogado, ele mesmo tentou se defender no júri e teve um momento em que ele interroga uma testemunha e ele pede para ela contar detalhes de como foi o ataque que ele mesmo tinha feito, dizendo que não tinha feito. E aí ele faz uma expressão de prazer com aquilo e com isso ele se autoacusa, né? Ele foi condenado à pena de morte. Jeffrey Dahmer, ele tem até uma série desse. O Jeffrey Dahmer era um psicopata homossexual, ele ia em boates e dizia que era um fotógrafo, e os rapazes iam na casa dele e ele dava uma espécie de boa noite Cinderela. Em alguns ele pegava uma furadeira doméstica, fazia uma incisão no crânio, colocava substâncias como éter, clorofórmio. A pessoa ficava que nem um zumbi, totalmente à mercê dele, né? Aí a ficha criminal dele, ele foi assassinado por outro preso, amarretadas na prisão. E aí ele dizia, por que você faz isso, né? Colocar a pessoa em estado de zumbi. Por quê? O psicopata, o serial killer, ele quer ter um poder extremo sobre o outro, né? E isso dá muito prazer para ele, né? Então o Jeffrey Dahmer fazia a pessoa ficar que nem um zumbi e aí obedecia a qualquer ordem dele, né? Não poderíamos deixar de ter os nossos, né, serial killers brasileiros. Francisco das Chagas, ele era um psicopata pedófilo, ele matou cerca de 30 meninos, crianças de entre 8 e 10, 12 anos, tá? Inicialmente ele admitiu o crime, aí ele preso, aí a cara cinza, né? Tipo, não fui eu, embora existam inúmeras provas contra ele, né? Ele emasculava, arrancava a unha, tinha um ritual que ele fazia uma cruz em forma de folha e com o sangue do garoto ele preenchia aquilo com sangue. O Chico Picadinho, que
que fazia picadinho das mulheres, né? Ele matou a mulher no final da década de 60, saiu, fez um programa, foi para o apartamento, teve uma transa e picotou a mulher toda. Foi preso, 10 anos depois, ele foi solto, né? Geralmente eles têm bom comportamento na prisão. Pouco tempo depois, ele fez a mesma coisa. Ele ficou 30 anos preso. No início dos anos 2000, ele tinha que ser solto, no Brasil a pena máxima é de 30 anos. E aí os juízes ficaram preocupados, né? O que a gente faz com esse cara? Vamos pedir uma opinião dos psiquiatras forenses. E os psiquiatras forenses disseram o seguinte: doutor, esse cara é um psicopata serial killer. Se ele for solto, ele vai voltar a matar. É 100% de chance. E a solução encontrada, ele foi interditado civilmente pelo Estado e ele foi transferido para o Hospital de Custódia de Taubaté, onde ele está até os dias de hoje, provavelmente vai ficar até o final da vida. É um cara muito inteligente, sabe desenhar aquarelas super bonitas, sabe discutir em profundidade autores da filosofia como Sartre e outros. Tá? Temos também as mulheres serial killers, tá? A Dorothea Puente, uma americana, e ela acolhia nessa casa tão bonita, né? Pessoas com deficiência, pessoas idosas, que ganhavam ajuda governamental. Ela envenenava as pessoas e continuava recebendo a grana deles. Boazinha, né? E ela matou. Aí são algumas das vítimas dela, né? Bom, a avaliação da aptidade penal, o critério de avaliação da aptidade penal, ele é biopsicológico, né? Quer dizer, para o indivíduo ser inimputável, ele não responder a uma pena, deve haver um transtorno psiquiátrico, uma doença mental, que afete o componente psicológico, que é o entendimento e a determinação, havendo um nexo cronológico, a época dos fatos ele tinha tudo isso, e o nexo de causalidade. O delito foi motivado pela doença. Então, se preencher tudo isso, a pessoa seria inimputável, ele cumpriria um tratamento ao invés de uma prisão, por exemplo. Tá? No caso do psicopata, ele vai ter ou responsabilidade total, na maioria dos casos, ou responsabilidade parcial, no caso de haver um prejuízo da determinação. Se naquele delito foi considerado que teve um componente de muita impulsividade, ele não conseguiu se controlar, né? Então isso vai ser avaliado em perícia e o juiz determina a pena ou medida de segurança. O juiz ele pode discordar do laudo pericial. Tá? Então, como conclusões, a necessidade de estudos mais detalhados sobre a etiopatogenia da psicopatia, né? A importância de se colher uma história clínica detalhada nesses casos para dar o diagnóstico, a avaliação do padrão de relacionamentos. A gente vai ver um padrão de relacionamentos em que o indivíduo explora, suga o outro, né? A importância de instrumentos padronizados, como a gente viu a PCLR, tá? E certamente os psicopatas representam um desafio para os profissionais de saúde mental e para o sistema legal, né? O que fazer com essas pessoas, né? Se eles são presos, eles podem ter redução de 1/3 a 2/3 da pena, se eles forem considerados como semi-imputável. Se eles pegarem tratamento, eles podem sair com 1 a 3 anos de medida de segurança. Então, são decisões bastante complexas, né? E aqui, para terminar, uma frase do Shakespeare: que as tuas palavras ilustrem teu comportamento e o teu comportamento tuas palavras, né? Que ele está falando da verdade, né? Coisa que o psicopata não tem. Muito obrigado. Bom, então vamos... vou tirar uma foto, porque alguns vão ter que sair, e aí eu vou só tirar uma foto, porque vamos falar também. Eu só esqueci de comentar. Bom, em primeiro lugar, Alexandre, eu queria elogiar a sua palestra, muito completa. Obrigado. E ao mesmo tempo trazendo um tema tão complexo. Porque esse tema até hoje a psiquiatria não resolveu bem. Verdade. Até hoje. É um tema que eu me lembro que me fascinou no início da psiquiatria, quando eu fiz minha livre docência. Foi o tema que eu escolhi. Por quê? Porque alguns pacientes cronicamente internados,
Ao final de um certo tempo, isso é curioso, a medicina é surpreendente, né? Em todas as áreas. Ao final de algum tempo, eles se transformavam em quadros esquizofrênicos. Tanto que a minha tese de docência é sobre o início psicopático das esquizofrenias. Havia um doente até famoso na época, como diz o Elie Cheniot, eu sou do tempo da pré-história, mas... Eu falo isso? Maneira alguma. Na realidade, eu observei, havia um doente que foi o motivador inicial da minha pesquisa, chamado, o nome já era estranho, Febrônio Índio do Brasil. Um parênteses, esse paciente ficou durante mais de 40 anos internado no antigo manicômio judiciário Heitor Carrilho, onde eu trabalhei durante 5 décadas, fui diretor 2 vezes lá. Aí o professor Oswaldo, nosso companheiro, diria, isso aí é reincidência específica, isso aumenta a pena, né? 2 vezes diretor da mesma instituição, ainda mais uma instituição manicomial, no modelo tradicional. Mas o Febrônio, eu digo que o nome é estranho pelo seguinte, eu tenho a cópia do processo integral dele, desde que ele foi internado, examinado por Heitor Carrilho, na época. E ele chama atenção porque esse nome não existe no processo em relação aos parentes. Ele não tinha esse nome foi criado por ele. E era tão falha a identificação da época, né? Ele foi preso no ano 1924, que ele criou esse nome. Eu tenho hoje em dia a convicção disso. Ele delirantemente criou esse lema. E esse nome foi abrigado pela polícia e pela justiça, que é uma coisa curiosa, né? Ou seja, ele burlou a própria identificação oficial. É muito curioso isso. Mas ninguém nunca levantou isso. E eu estou convencido desse aspecto. Vou convidar o Alexandre e a Kátia, se eles quiserem participar, o Eli também, da gente fazer um trabalho retrospectivo, porque eu tenho um processo integral dele, um processo com mais de 1000 páginas. E ele enganou a polícia, a justiça, tudo. Quer dizer, vejam que artimanha dele. Porque ele foi preso por quê? Porque ele era um serial killer. Ele praticou vários homicídios antecedidos de estupros. Hoje a gente pode falar isso. Eu sou tão antigo que antigamente o Código Penal separava estupro, só podia ser vítima mulher, né? E atentado violento ao pudor, só o homem. Hoje igualaram. O estupro é realmente o modus operandi é o mesmo, é uma violência contra a liberdade sexual. Tá? É como a lei penal classifica. Mas na realidade o curioso é que ele matava, ele sequestrava menores de sexo masculino, jamais praticou qualquer mal à mulher, era sempre homem, e garotos na faixa de 14, 15 anos, ele levava para a Floresta da Tijuca, aqui no Rio, e ele estuprava os meninos e depois ele matava, geralmente por estrangulamento com as mãos, né? Que a lei chama de esganadura, matava com estrangulamento com as mãos e em seguida ele violava o cadáver, abria o abdômen. Em alguns casos, segundo a investigação policial, ele retirava o fígado e sorvia o sangue, fantasiando delirantemente que aquilo seria uma forma dele conseguir a eterna juventude. Ele conta isso no depoimento dele. Mas à medida que o tempo passou e ele acabou morrendo no manicômio, ele ficou preso lá de 1927 até 1984. Eu era diretor quando ele morreu. E por incrível que pareça, um comentário à látera, o Estado foi incapaz de pagar o sepultamento dele. Eu paguei do meu bolso. Eu digo, pelo menos, após a morte, tem que se fazer um preito a ele, né? Ficou lá. Quantos alunos passaram
examinando, né, quando eu era professor lá, Aprenderam, né? exatamente o que ele contribuiu com a vida dele. Quer dizer, seria injusto. Eu chamei o chefe de disciplina na época e digo, quanto é que vai custar? Ele apurou lá com o agente funerário. Doutor, me lembro até hoje, eu tenho um recibo, inclusive, a cópia do recibo. Vai custar R$3.000. Eu digo, tá aqui, tem um cheque na hora. Então faça o sepultamento digno para ele. Mas o Estado se recusava. Me lembro que eu falei, inclusive, com a Secretaria de Justiça na época. E eles disseram, não, enterra como indigente mesmo. Ele é um criminoso, quer dizer, o sujeito continua criminoso depois de morto. Quer dizer, é a visão estatal, né? Que a gente sabe que não é muito justa. Mas voltando aqui ao comentário rápido que eu queria fazer. A grande dificuldade, nós estamos falando por uma elite de conhecimento médico, que é a nossa academia, a grande verdade é que até hoje não se consegue estabelecer um diagnóstico científico da personalidade psicopática. O Alexandre se esforçou em mostrar alguns dados de pesquisas, de trabalhos sérios, mas não se consegue dizer. Por quê? Porque dois fenômenos, para encerrar, senão eu falo muito, a Kátia vai ficar com raiva. Na realidade, dois aspectos chamam a atenção no diagnóstico da psicopatia. Primeiro, o Alexandre tocou, que é a questão da formação de uma construção que não é científica. Uma construção baseada no resultado, no comportamento. Vocês viram que todas as pesquisas mostram o quê? Eu estou diante de um comportamento diferente, anômalo, que não é doença mental. A psiquiatria não o considera como doença mental, mas arranjaram uma explicação no direito penal, perturbação da saúde mental. Isso, na realidade, não nos diz nada medicamente. A diferença. Perturbação. Tá? Eu me lembro de um velho professor com quem eu trabalhei muitos anos, o professor Alves Garcia, que ele era um crítico do Schneider, e ele dizia, ora, tal vai, é uma doença, entre aspas, que incomoda as pessoas porque sofre e faz sofrer, que é a definição do Schneider. Ele diz, fratura de fêmur também faz o paciente sofrer e a família sofrer, a sociedade sofrer. Qualquer doença é capaz de fazer a pessoa sofrer e os circunstantes sofrerem, inclusive o médico, diante muitas vezes de impossibilidade de levar adiante a sobrevida daquele paciente. É o momento da derrota da nossa ciência, né? A doença o óbito, a ocorrência do óbito é uma derrota para o médico. Principalmente os jovens médicos. Eu me lembro quando eu fui um dia jovem, vocês podem não acreditar, mas eu já fui jovem. Eu sofria muito com isso. Eu trabalhava em clínica médica, antes de fazer psiquiatria, e a morte do doente para mim era uma derrota. Eu ia para casa, ficava chateado, dizendo, mas por que não se conseguiu vencer esse obstáculo? Né? Mas as pessoas morrem. Né? O que a gente vai fazer? Então o antagonismo da medicina é a morte, não há dúvida. Mas só para terminar, eu queria chamar que é um fenômeno clínico que leva muitas vezes ao diagnóstico de psicopatia ou de transtorno de personalidade, como Alexandre colocou muito bem, que eu batizo de espelhamento. O que é isso? Então, quando eu examino alguém psiquiatricamente, eu uso muito os meus parâmetros morais e éticos como comparação. Isso é um espelhamento que eu tenho. E é preciso ter cuidado com isso, porque senão há autores que alargam demais o conceito e saem classificando. Por exemplo, o próprio Schneider tem um item da classificação dele que é o fanático, psicopata fanático. Ora, eu me lembro de uma aula, uma vez, do professor Portela, foi um grande professor, foi meu professor. Eu interrompi a palestra dele, que estava falando sobre Schneider e os tipos de psicopatas do Schneider. Eu dizia, professor, na época, só para situar historicamente,
estava havendo aquela crise entre os Estados Unidos e Cuba, por causa dos foguetes russos. E quando ele definiu o psicopata fanático, eu digo, professor, permita-me uma parte. Pois não. Eu acho que essa ideia é a que o Fidel Castro tem em relação ao Kennedy e vice-versa. Um deve considerar o outro psicopata fanático por causa desse espelhamento. Não é o meu valor, eu desvalorizo o do outro. Então, precisa muito cuidado para a gente não sair diagnosticando personalidade psicopática nas pessoas que são diferentes, que têm comportamentos conflitantes com os nossos valores éticos. Isso é preciso muito cuidado para a gente não transformar em psicopatas aqueles que são discordantes de nós na conduta. Isso é muito Quem cuidado. a gente não gosta, né? Exatamente. O psicopata é aquele vizinho que a gente não gosta. Tá? Eu me lembro de uma vizinha onde eu moro, ela até já faleceu, que ela leu o livro da Ana Beatriz e veio discutir comigo. O livro da Ana Beatriz, não sei se todos conhecem, é uma colega nossa, psiquiatra, que se apaixonou pelo tema. E a partir dessa situação, o livro dela é sobre os psicopatas. Então ela tem alguns livros como, por exemplo, a situação das pessoas que têm diferenças de costumes com o outro, não psicopatas. No espelhamento isso aparece muito. Eu tenho colegas, é claro que eu não vou citá-los, mas tenho colegas que fazem diagnóstico de psicopatia em pessoas que são exatamente aquelas que ele não gosta. Tá? Então, porque o fato de cometer vários crimes, o fato de cometer vários homicídios, não é apanágio do psicopata, não. Nós sabemos que do ponto de vista educacional, até circunstancial, se vocês olharem os relatos de alguns autores sobre a Guerra do Vietnã, vocês vão ver que soldados americanos cometeram atrocidades e depois retornaram à sociedade americana e são bonzinhos, chefes de família, perfeitos hoje em dia. Então precisa ter muito cuidado com isso. Eu quero louvar a abordagem que o Alexandre fez e tenho certeza que Kátia pode acrescentar muito mais coisa do que eu. Tá? Muito obrigado. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui como debatedora, ainda mais com pessoas que são meus mestres, né? Me orientaram no mestrado, no doutorado, e, enfim, eu tenho uma admiração profunda e são meus amigos também. Então, é uma honra, é um prazer poder fazer alguns comentários. Queria parabenizar, já vejo, sei lá, pelo menos há quase 30 anos que eu acompanho, né, suas apresentações, suas aulas. Não, mas cada vez mais brilhante, né, Alexandre? Excelente mesmo, né? Não é maneira de falar, foi realmente muito boa. Mas eu vou aproveitar, seguindo aqui o meu mestre, o professor Talvani, falando sobre essa questão da banalização da classificação, né, de as pessoas poderem facilmente dizer, fulano, porque é o que a gente escuta muito, né, entrou num modismo, né, fulano é psicopata, no meio psiquiátrico ainda falam PP, agora é mais border, né, quando é psicopata é border. E é o paciente que ninguém quer tratar, que enche o saco, que não responde ao tratamento, que não colabora, então todo mundo quer se livrar. E no meio mais assim, nosso social, fica assim, qualquer realmente comportamento que envolva discordância, a pessoa chateia e tal, também existe uma facilidade, um limiar diminuído para a classificação de psicopatia. Então é só assim, eu acho importante lembrar que psicopatia, como o professor Alexandre falou, realmente não é nem uma categoria nosológica, né? A gente não encontra psicopatia
nas classificações médicas atuais. Então, psicopatia é utilizado em meios forenses, né, quando você tem o preenchimento lá dos critérios da pontuação necessária da escala do Robert Hare, que é a PCLR. Mas, de qualquer maneira, psicopatia, né, colocando na questão mais do modelo médico, seria um transtorno de personalidade antissocial muito grave. Então, como qualquer transtorno de personalidade, ainda mais o antissocial e muito grave, a gente só pode fazer o diagnóstico através de uma avaliação longitudinal. É impossível fazer qualquer tipo de diagnóstico por uma avaliação transversal. Então não dá para você conhecer alguém, trocar, sei lá, meia hora, né, bater um papo e dizer, nossa, mesmo nós médicos, né, e psiquiatras, com certeza um psicopata. Não, porque a gente realmente precisa de muitos dados. E esses dados são os dados biográficos, onde a gente percebe, no caso da psicopatia, até o diagnóstico, que também isso seria objeto de reflexão, o diagnóstico pode ser feito na infância, né, através do próprio transtorno de conduta na infância. Então, quer dizer, não é que o diagnóstico vai ser feito na infância, mas pode ser a evolução começando ali já da infância. E tem algumas coisas típicas na infância, como atear fogo, por exemplo, provocar incêndios. Existem maus tratos de animais. Isso tudo são critérios lá para o diagnóstico na infância. Mas, basicamente, a gente tem que ter um padrão que ele é repetitivo, que ele começa lá na infância ou no final da adolescência, e é um padrão ali disfuncional também, repetitivo de comportamento. Tudo isso dá para discutir, porque quando a gente pega as classificações psiquiátricas de 100 anos atrás e a gente vê as classificações de agora, a gente vê que a psiquiatria, ao contrário de outras especialidades médicas, a gente não tem ali um exame laboratorial, muitas vezes detectando uma coisa. Então, vão mudando muito. E existe uma questão também, que é a própria questão de comportamentos desviantes, que estão no campo da moralidade, que também muitas vezes entram, que eu acho que o professor Tolvani estava falando disso também, que entram no campo da psiquiatria. Então, só voltando, então a avaliação é sempre longitudinal, ela não pode ser transversal, isso é uma coisa importante. Uma outra questão também é que o Alexandre estava falando, o transtorno de personalidade antissocial é de 2 a 3%, epidemiologicamente. Quando é muito grave, psicopata é em torno de 1%. Então a gente pode pensar também que uma minoria das pessoas vão ter esse diagnóstico de psicopatia. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Mas o problema é o seguinte, uma vez diagnosticando, tem lá nos critérios, né, você colocou vários super importantes, como ausência de culpa, de remorso, insensibilidade. Tem uma coisa que o nosso colega, o Flávio Joseph, sempre falava nas aulas, o estilo de vida parasítico, né, predatório. Lembra desse estilo de vida também? Então tem vários, egocentrismo, egoísmo, crueldade, mas tem uma coisa que aí vai para uma interface também de uma reflexão, e eu atualmente tenho estudado, que é a interface também da maldade e diagnóstico psiquiátrico, né? Porque ontem, até pensando na sua palestra, eu fui dar uma olhada de novo no material que eu tinha do Ted Bundy, e é interessante porque pouco antes de morrer, eu não vou saber reproduzir aqui de cor o que ele falou, mas ele basicamente disse, pessoas como eu podem ser os filhos, os maridos, podem ser qualquer pessoa em volta de você. E acreditem, muito mais, que muitas crianças ainda vão morrer, mas assim,
Eu só estou contando isso porque é interessante o prazer, o grande prazer com essa crueldade, né? Porque a gente pode dizer, não tem culpa, não tem remorso, mas como é que a gente não tem freio moral, não consegue se conter? Aí um componente até muito biológico, através dos exames, neuroimagem, tudo isso. Mas isso realmente desperta muito a minha curiosidade. E esse prazer realmente, que pra gente é muito difícil a gente entender como essas pessoas podem ter um imenso prazer. Um deles também, um desses serial killers, falou, a única forma que eu tenho de me sentir vivo, até um médico assassino, esqueci o nome dele, é a única forma que eu tenho de me sentir vivo. Às vezes a gente vê nas declarações, quando eles realmente se entregam, como essa crueldade, como isso realmente dá prazer, quer dizer, prazer em perpetrar o mal, com a crueldade. E aí fica essa interface, né, que é muito difícil para a gente entender a maldade humana numa perspectiva que não seja algo doentio, muitas vezes. Mas a maioria das pessoas que cometem crimes não tem nenhuma doença mental. E a maioria dos doentes mentais, efetivamente, são pessoas que também não são tão perigosas assim. A maioria, por exemplo, comete crimes contra pessoas conhecidas ou da própria família, nunca mais vão voltar a cometer outro crime. Mas aí vem essa categoria, que é um desafio, que é a da psicopatia, porque aí só outra parte só do meu, se eu estiver ultrapassando, já estou terminando, que é a questão de como isso vai ser enquadrado no Código Penal, que vai ser enquadrado normalmente como uma perturbação da saúde mental, não como uma doença mental, que quer dizer o quê? Em geral, as doenças mentais são aquelas doenças que a pessoa tem uma alteração do juízo da realidade. No caso da psicopatia, dos transtornos de personalidade, não há essa alteração do juízo da realidade. A pessoa está ali, consciente, sabendo, pelo menos assim, o que está fazendo, então ela entra nessa categoria perturbação da saúde mental. Só que seria o parágrafo único no nosso artigo 26 do Código Penal. O que acontece? Uma vez, o professor Alexandre mostrou, se for considerado em curso no parágrafo único do artigo 26, ou seja, com perturbação da saúde mental, e na época do crime a pessoa não tinha capacidade, por exemplo, de entendimento ou comumente de determinação para agir naquele momento, a pessoa, o juiz pode reduzir de 1 a 2/3 essa pena ou substituir a pena pela medida de segurança, que envolve, em geral, a internação dessa pessoa num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Só que tem uma resolução, que não sei se vocês acompanharam pela imprensa, a resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a extinção dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, o professor Alexandre estava mostrando o Chico Picadinho, por exemplo. Existe toda uma questão, porque o Chico Picadinho, se ele sair, né, do hospital de custódia de Taubaté, não é isso? Ele vai ter que sair, esse é o ponto, porque o hospital vai ser extinto. E aí fica essa questão, com a extinção dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, o que fazer? A pena máxima no Brasil são 30 anos, né? Então, fica aqui só, se eu falei muito, só uma questão assim, é uma conversa que eu adoraria, ainda mais com pessoas ilustres aqui, adoraria continuar, mas sei que o tempo é curto, mas realmente é uma honra muito grande, um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade.